Se você parar para observar um frame de qualquer animação da Disney nos anos 1930 ou 1940, você não está olhando apenas para um desenho animado. Você vai estar olhando para uma pintura a óleo que ganhou vida. Naquela época, a intenção do estúdio não era fazer as pessoas rirem com piadas rápidas. Era fazer o espectador esquecer que aquilo era um papel. Eles queriam que você sentisse o peso de um passo na neve ou o calor de uma vela acesa. Era uma busca obsessiva por uma atmosfera perfeita, uma busca tão intensa que quase destruiu o estúdio antes mesmo dele se tornar o império que é hoje. E é verdade que toda essa alma que a gente sente assistindo esses clássicos nasceu de uma das maiores crises dos bastidores da história da arte. E é aqui que o sonho bate de frente com a realidade. Para alcançar esse nível de imersão, o estúdio entrou em um colapso financeiro e psicológico. O Walt Disney era um homem obcecado. Durante a produção de Branca de Neve, ele refinanciou a própria casa. Os bancos achavam que o filme seria o maior fracasso da história, apelidando o processo de A Loucura de Disney. Os animadores trabalhavam até a exaustão, refazendo cenas inteiras porque uma sombra na parede não transmitia o sentimento correto. Então, para fazer os animais de Bambi, o estúdio foi transformado em um zoológico improvisado, só para os artistas pudessem observar o movimento dos músculos dos cervos por meses. Então não existia tecnologia naquela época, tudo era resolvido na mão, tudo na insistência e com suor. Ninguém acreditava que os adultos pagariam para ver desenhos por 1 hora e meia. Então, para provar que eles estavam errados, o preço cobrado dos artistas foi o esgotamento físico e mental. Os animadores trabalhavam em turnos que viravam madrugadas, sofrendo pressão psicológica esmagadora. Cenas inteiras que tinham levado meses para serem pintadas à mão. Era jogada no lixo em segundo porque o Walt achava que o movimento de uma sombra não transmitia o sentimento correto. Então a busca pelo realismo beirava o absurdo. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, da noite para o dia, o mercado europeu, que era responsável por financiar metade das produções da Disney, foi completamente fechado. Pinóquio e Fantasia, que hoje o mundo reverencia como patrimônios da humanidade, foram fracassos de bilheteria em seu lançamento. O estúdio estava afundado em milhões de dólares em dívida. Porque após o sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, a Disney investiu todo o seu dinheiro pesado em Pinóquio e Fantasia e Bambi. E aí, como a Segunda Guerra Mundial estourou em 39, fechou as bilheterias da Europa. Então esses 3 filmes luxuosos foram o que afundou o estúdio em dívidas monstruosas na década de 1940. E como a arte ela tem um jeito estranho de sobreviver, na beira do abismo o estúdio precisava de um milagre. E com as últimas moedas que restavam, eles apostaram tudo em Cinderela. Se falhasse, era o fim. Porém, como o filme era feito com amor e dedicação, e com a exaustão também da equipe, o filme não falhou, é claro que não. O filme estourou no mundo inteiro, pagou as dívidas e salvou a empresa. Então aquela dor e aquele suor dos anos de crise viraram combustível. A Disney não sobreviveu, como ela pavimentou as décadas seguintes com uma sequência inacreditável de clássicos. Até o final dos anos 90, cada segundo que você via na tela existia fisicamente no mundo real. Era um trabalho tridimensional, palpável e que você podia tocar com as mãos. Se você sentia que a savana de O Rei Leão tinha calor ou que o Castelo da Fera tinha eco, não era por causa de um efeito digital, era porque alguém em uma mesa de luz entalhada de cigarros e potes de nanquim misturou a tinta exata e pincelou aquela atmosfera no papel. Pensa no trabalho disso. Para fazer um filme de 80 minutos nos anos 90 como Aladdin, eram necessários mais de 1 milhão de desenhos individuais, 1 milhão de folhas de plásticos pintadas uma por uma. Mas quando a Disney tentou baratear o processo nos anos 60 com a xerografia, as linhas dos lápis passaram a ser transferidas direto para o plástico por luz, deixando os desenhos de 101 Dálmatas e Aristogatas com o visual mais cru, sujo
e onde dava para ver os borrões do grafite original. Então, o que parecia uma crise de orçamento acabou revelando a própria textura da mão do artista. A imperfeição humana estava exposta na tela. O que fica depois de toda essa era e todo esse esforço é o respeito pelo esforço. Aquelas mentes não estavam preocupadas com a velocidade do mercado. Eles estavam preocupados com a eternidade da imagem. Cada frame guardava o suor, o cansaço e a intenção de alguém que sentou e desenhou. Eles não criavam apenas animações, eles esculpiam o tempo, folha por folha. Se você me perguntasse onde é que a alma se esconde no meio de 1 milhão de folhas de papel, eu diria que ela se esconde na imperfeição. Quando você assiste um clássico antigo, se você prestar muita atenção, você vai notar que a linha que contorna um personagem dá uma leve tremida de um frame para o outro. Isso na indústria chama de boiling, o ferver da linha. Isso acontecia porque era impossível para um ser humano traçar o mesmo contorno de bico de pena 2 vezes exatamente igual. No computador, isso seria considerado um erro, um defeito para ser corrigido. Mas, na vida real, essa vibração é o que deixa mais humano. Esse erro, em aspas, é o que deixa tudo mais legal. A imperfeição é o que dá o charme para a obra. Se tudo fosse perfeito, a vida não teria graça nenhuma. No computador, o erro é eliminado. A linha é perfeitamente reta. O círculo é exato. A luz é calculada matematicamente. Só que a matemática não tem sentimento.